E hoje nós vamos falar sobre a colaboração adolescente, né? E vamos trazer aqui as chaves para abrir essa porta da colaboração. Eu vejo que muita gente tem dificuldade, né, de conversar com o adolescente, de conseguir a colaboração do adolescente, às vezes até do marido também, colaboração de outras pessoas que estão na casa, se sente sobrecarregada, né? Eu sei que vocês estão cansadas. Eu fico pensando assim, né? Toda a história da maternidade, tanta coisa que a gente fez, que a gente abriu mão. Às vezes a gente trabalha o dia todo e aí chega super cansado em casa e tem que pegar outro turno aí, né? Tem que arrumar a casa, cuidar da janta. E a gente pega ali e vê o adolescente jogando no celular e parece que ele está num mundo paralelo e não está assim compreendendo, né, a nossa situação, o nosso cansaço, e a gente fica chateada. Eu sei que a gente fica chateada, eu também passo por isso, e eu imagino, né, que você está aqui, se não passa num nível muito alto, pelo menos alguma dificuldade, algum incômodo você tem aí no seu dia a dia, né? E hoje eu vou trazer para vocês um método muito bacana de duas psicólogas. Esse método é testado, já foi comprovado com vários pais. Não é um método meu, não sou eu que estou inventando, tá? Eu estou aqui apenas como portadora, né, desse método que já faz um tempo que eu venho aplicando ele aqui em casa. Ele é muito bacana. E diante de algumas reclamações que eu recebo nos meus atendimentos, ou algum comentário no Instagram, quando eu faço alguma pergunta, às vezes alguma mãe manda algum direct para mim, tem sempre essa mesma reclamação de que o adolescente não colabora, né? Ou então também assim, ele me ajuda, mas está sempre reclamando, né? Nunca vai satisfeito. Então eu quis trazer esse tema para vocês, né? Depois eu vou deixar um resumo disponibilizado lá no canal do Telegram para as mamães que estão lá. O link está na bio. Depois, quando sair dessa live aqui, você pode se inscrever lá, entrar lá para participar, né? É gratuito. Mas eu vou deixar o material lá. Então, se você não gosta muito de anotar e quer ter um resumo bem prático, esquematizado, depois você entra lá, tá bom? Então vamos lá. Antes de eu falar quais são as 5 habilidades, já vou te adiantando, são 5 habilidades que você tem que desenvolver para conseguir ter a colaboração das pessoas, né? Serve para qualquer coisa, mas eu vejo que em casa a gente fica muito desarmada. O que eu falo desarmada? Parece que quando a gente chega em casa a gente tira a nossa máscara, né? A gente passou o dia todo, engoliu sapo, tentou ser o mais cordial possível. Então, o dia inteiro ali representando um papel no seu trabalho, segurando a onda, vamos colocar assim. E a gente tem um limite, né, de segurar a onda. E quando chega em casa, a gente, pá, descarrega em cima de quem que a gente mais gosta, do marido, do filho, né? Então, eu sempre fiquei chateada com isso. Sempre fiquei chateada comigo quando eu fazia isso, de conseguir fazer isso, de conseguir ter uma postura no trabalho e chegar em casa não ter. Né? Pensava muito sobre isso. Falei, será que tá certo isso, né? Será que a minha família merece que eu não segure a minha onda? Então, a gente realmente espera ali dos familiares que eles compreendam, que eles entendam, mas a verdade é que muitas vezes a gente peca. A gente peca na maneira como a gente conversa, como que a gente pede as coisas. Algumas pessoas têm consciência de que está pecando, outras nem essa consciência têm. Está tão no automático, às vezes está tão cansado, às vezes teve um dia tão cansativo que quando vê já foi grosseira, né? Já foi ríspida, foi negligente, assim, uma série de coisas que vão acontecendo e vão acumulando e a gente vai minando os relacionamentos aos pouquinhos, vai dificultando, vai em outras lives, em outro vídeo, eu comentei com vocês a respeito dos saques que a gente faz, né? A gente vai fazendo retiradas, então a gente vai construindo ali um relacionamento desgastado com o nosso filho
e depois a gente não entende. Muitas mães falam comigo, eu não entendo, que do nada ele explodiu comigo. Gente, não foi do nada, tá bom? Então eu vou trazer para vocês aqui 10 erros muito comuns que a gente comete e que estão afastando os nossos filhos da gente ali e estão dificultando que eles tenham vontade de colaborar com a gente. Depois eu entro nas 5 habilidades que nós temos que desenvolver para conseguir que ele colabore. O primeiro erro que a gente comete, né, e eu falo a gente porque eu já cometi esses erros, eu ainda cometo esses erros. Então, mais uma vez, eu quero falar para vocês respeitarem o seu processo de aprendizado, porque aqui nós estamos numa primeira etapa, que é de tomar consciência, né? A gente está aqui agora aprendendo uma nova ferramenta, uma nova linguagem. Imagine se fosse o inglês que você estivesse aprendendo, por exemplo, ou uma linguagem de Excel, não sei. Qualquer nova habilidade, a gente não sai assim expert do dia para a noite, né? Então hoje eu vou trazer uma parte conceitual para vocês e vocês vão aí começar a colocar em prática. E vocês vão cometer erros, né? E aí vai falar que não funciona. Não é que não funciona. Lembre-se, né? Seria muito bom se você anotasse, né? Ou depois pegar o resumo comigo lá, né? No Telegram, no canal do Telegram. Mas para quê? Porque nesse começo, gente, se vocês querem realmente ter uma família unida, harmoniosa, que vocês consigam conversar tranquilamente, falar sobre as suas necessidades, falar o que você gosta, como que você gosta, e ter um clima bom dentro de casa, vocês vão precisar praticar isso aqui. Igual o inglês. Você quer falar um inglês fluente? Você vai ter que praticar. Você não vai lá assistir, um professor vai te falar como que é, e você no outro dia sai falando. Não, não é assim. Então, assim, tem o good morning, né, que você vai treinar. How are you? E depois você vai conseguir falar mais fluentemente. Aqui é a mesma coisa. É uma nova linguagem que eu vou ensinar para vocês. Um novo jeito de conversar com os filhos de vocês, com o marido de vocês, né? E aí, como eu disse, para as mamães que estão realmente querendo isso, vocês vão ver que não é tão difícil os passos, né? As habilidades. Desde que a gente comece ali a tomar consciência. Vocês podem escrever isso em algum lugar. Eu uso muito isso, gente. Isso é uma técnica muito legal. Eu escrevo no meu guarda-roupa, eu coloco em lugares onde eu mesmo vou lembrar do que se trata, né? Porque até aquilo se tornar automático. Eu fiz isso a vida inteira. Eu fiz isso com o inglês, preguei as palavras, as frases, pregava na geladeira, como é que fala geladeira, como é que fala fogão, como é que fala armário. Pregava isso no meu armário, na minha geladeira, para quê? Para que eu consiga absorver, para que eu consiga fixar o aprendizado, porque a gente não aprende só ouvindo, a gente aprende praticando, e quanto mais a gente usar os nossos 5 sentidos, colocar ele para funcionar, todos eles, ouvir, ver, falar, quanto mais eu envolver e tiver emoção nesses aprendizados, nesse processo, mais aprendizado a gente vai ter, tá bom? Então vamos lá. O primeiro erro, reprovação e acusações, né? O que a gente faz? Vou dar um exemplo aqui. Você pede seu filho para lavar vasilha. Ele vai reclamando, né? E aí a gente esquece que muitas coisas a gente faz também reclamando, né? Então, assim, se seu filho tá indo, fazendo, mas reclamando, tá bom. Se ele tá indo, aí tá bom. Tem mãe que chega pra mim e fala que o filho realmente não ajuda. Já chutou o balde e já falou, não quero mais saber disso de jeito nenhum. Então, assim, se ele tá indo sem reclamando, deixa. O importante é que ele tá num processo ali de acostumar com aquela nova tarefa, né? De entrar nesse mundo que é um mundo que ele não quer entrar, né? Ele não tá querendo realmente se tornar adulto e ter todas essas possibilidades. A gente também, se pudesse, não mexia com isso, né, gente? Né? Eu tô falando de vasilha aqui, mas pode ser qualquer coisa, pode ser até rotina de estudo mesmo, uma rotina escolar que ele não quer fazer, não quer entrar, mas vai com raiva. Tudo bem ele ficar com raiva, ele não vai poder xingar ninguém, ofender ninguém, maltratar ninguém, mas se ele tá ali externando algum tipo de frustração, né? Nossa, tudo eu, deixa ele ir. Tenta, pelo menos, né, nesse começo, porque isso tem uma tendência de melhorar.
ignorar isso, né? Ignora essa reclamação. Aí vamos supor que você pediu para ele lavar um prato, ele lavou e você foi lá dar uma olhada depois, aí chegou e viu que o prato estava mal lavado. Aí você já olha, nossa, que prato mal lavado é esse? Não, gente, você não sabe fazer nada direito. Não, é impressionante, não faz nada direito. E aí? Como que você acha que esse adolescente vai se sentir? Primeiro, raramente, e aí, se você não tá nesse grupo, ótimo, tá? Eu tô falando aqui da experiência que eu tenho minha e de outras mães que eu tive mais contato. Eu vejo que é mais comum isso. Então, assim, raramente a gente pega para explicar direitinho como é que faz as coisas. Porque a gente acha que é óbvio. A gente acha que é óbvio, pensa que porque ele tá ali vendo a gente o dia inteiro fazer alguma coisa que ele já deveria saber fazer, a gente olha para ele, vê que tá grande, para ela, nossa, tá uma moça, e a gente acha que não precisa explicar. Então a gente vê mal feito, a gente não ensinou, vê mal feito e recusa, né? Reclama, acusa, humilha, né? Baixa a autoestima da pessoa. E aí, assim, a pessoa já não tá mais querendo mexer com isso, né? Já ficou com raiva. Beleza, aí, teoricamente, essa raiva vai passar, né? Vai passar, aí você pensa que tá tudo bem. Mas aí, lembrando, você fez um saque, né? Você tirou ali e tá fazendo retirada. E aí, que horas que você foi lá fazer depósito? Em que momento que você foi lá elogiar seu filho? Nossa, que legal! Nossa, que bom! Nossa, você organizou direitinho. E aí eu vejo, né? Eu já conversei com uma mãe pessoalmente para explicar esse método. E ela falou assim: mas ele não fez nada direito? Você quer que eu fale o quê? Isso faz tudo errado. Gente, eles estão aprendendo. E aí? Quando seu filho estava aprendendo a andar, engatinhar, que ele caía, quando ele era pequeno, você falava para ele, mas você é burro, hein? Você cai. Nossa, você não sabe nem andar direito? Você fazia isso? Provavelmente não, né? Então, assim, a gente perdeu toda a tolerância que tinha, né? Quando ele era criança, a gente perdeu. Perdeu toda a paciência. E a gente tá ali no dia a dia sendo muito grosseira ou sendo muito negligente, né? Assim, a gente está sendo pouco encorajadora, pouco incentivadora dele. E ele começa a sentir ali, por um lado, que ele não faz nada direito. Pra que ele vai fazer? Ele pensa, eu não acerto uma, cara. Nossa, tudo que eu vou fazer tá errado. A pessoa vai ficando com a autoestima baixa e já não tem mais vontade de fazer, né? A outra coisa, um outro erro é insultar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui também aleatório, eu fui anotando alguns exemplos aqui para poder passar para vocês. Quem foi o inútil? Quem foi o inútil que bebeu o leite e não guardou a garrafa? Você já está chamando a pessoa de inútil. E aí? Mais uma vez, a pessoa fica chateada, né? E aí a gente acha que a pessoa tem que perdoar a gente para sempre, né? Mas aí vai lá, vai fazer mais uma retirada. Você tá ficando com a conta super negativa. Vamos para um outro erro, que é dar ordens. Ninguém gosta de receber ordens. E a gente acha, mais uma vez, que o nosso filho, que o nosso adolescente, ele tem que receber ordem. Ele é nosso filho, a gente sempre se coloca aí numa posição de poder e a gente sempre que pode estar usando. Então, assim, desliga o celular agora. E aí? Como que você ia se sentir se o seu marido chegasse para você e falasse, desliga o seu celular agora. Desliga que já passou da hora de dormir. A gente não gosta, gente. E a gente tem muita dificuldade de falar, de aceitar que o adolescente também não vai gostar, né? E eu acho que assim, isso é muito comum assim das mães, né? Perceberem isso, virem comentar comigo, virem ficar chateados, porque isso não acontecia tanto quando eles eram crianças. Então, é como se fosse um choque mesmo, né? Peraí, eu sempre falei desse jeito, então assim, eu quero que você pare agora e reflita. Como que você era com ele quando ele era criança? Se você dava muita ordem, se você mandava, né? Se você insultava.
E como que ele reagia, né? Provavelmente ele ficava mais quieto. E agora na adolescência ele já começa a reagir, né? Ele já não fica mais tão calado. Por quê? Porque agora ele já consegue, né, com o desenvolvimento cerebral dele, que está começando a desenvolver essa parte aqui da frente, né, que é o córtex pré-frontal, é onde começa a ter o raciocínio lógico, ele começa a ver que não tem lógica isso, né? Mas por quê? Ele vê você falando gentil com a sua mãe, vê você falando gentil com o seu amigo, com a sua amiga, com sua prima. E quando é com ele, é sempre nessa grosseria. Ele começa a falar, mas por quê? Por que para todo mundo ela pede e para mim ela manda? Eu não vejo ela arrancar celular da mão de ninguém, ela falar que vai arrancar celular da mão de ninguém. Ela espera o outro terminar, calada, aguenta. Mas quando é comigo, é desse jeito. E aí, mamãe? Você que tá aqui participando comigo, tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Escreve aí para mim se tá fazendo sentido. Então, essa é uma diferença, né? Por que antes ele não reclamava e agora ele reclama? Porque agora ele já tem capacidade para perceber que você age diferente com ele. Você fala de um jeito com outras pessoas e com ele você fala de outro jeito. Então, ele começa a querer revidar e fala, peraí, não tá certo isso não. A gente começa aí a ficar incomodada, né? O outro erro é lições de moral. Por exemplo, seu filho. Você chega no quarto dele, tá bagunçado. Aí você chega e fala, muito bonito. Nossa, você acha bonito ter um quarto bagunçado assim? Ah, é muita irresponsabilidade. Nossa, mas você não pode fazer isso. O quarto tem que ficar limpo, tem que ficar organizado. Aí você começa ali a colocar, né, uma série de coisas, né? Tô vendo aqui, ó, as mamães estão comentando, né, que faz sentido sim o que eu tô falando, né? E assim, gente, eu sempre falo para vocês, eu não estou falando aqui para acusar ninguém, né? Pra gente se sentir culpada, a gente se sentir mal. Apesar que eu sei que sente, né? Eu sei que quando a gente vem para essas lives, que a gente começa a entender, a olhar pra gente, ver qual é a nossa responsabilidade, às vezes, na colaboração do adolescente, né? Ou do marido. Por que o marido não está colaborando? Será que eu tenho alguma participação nisso? Será que eu estou colaborando para que ele colabore? Né? Qual que é o meu papel? Porque, assim, eu não estou aqui falando com o adolescente, né? Eu estou falando com você. Eu poderia falar com o adolescente também, se eu tivesse essa oportunidade, né? Eu escolhi trabalhar com as mães porque eu consigo entender muito, porque eu vivo essa realidade, né, gente? Eu tenho uma adolescente, eu tenho uma outra filha e eu cometo esses erros. E quando eu procurei esse método, quando eu achei esse método, que eu fui lendo, eu falo, puxa vida, cara, nossa, eu fiz muito isso. E aí você começa a pensar, tá, mas eu tô entendendo. Então você tá me dizendo, Vanessa, que eu vou ter que mudar algumas atitudes minhas? Não. Só se você quiser que ele colabore. Senão você não precisa mudar, não, tá? Ou então você pode continuar aí forçando uma situação, né? E a gente não sabe onde isso vai parar, né? Assim, eu participo de grupos de mães, de adolescentes, porque eu tô sempre, além do meu próprio, eu participo de outros grupos para ver o que as mães estão falando, o que as mães estão reclamando. E assim, tem situações que são muito, muito extremas. E quando chega no extremo mesmo, por exemplo, quando o filho está querendo sair de casa, ou quando a mãe quer botar o filho para fora de casa, porque nós temos esse cenário, as mães não entendem, aí vai lá e fala, nossa, eu não entendo, eu sempre fiz tudo pro meu filho. E elas têm dificuldade, né, de olhar e ver esse processo como um todo, né? Quantas vezes a gente foi grosseiro e foi rude no dia a dia sem perceber, né? Ou então, assim, a gente acha que é natural, às vezes os nossos pais foram assim e a gente tá indo no automático, acha que tá tudo bem e a gente vai indo, não percebe, né? E aí
você não sabe, né? Assim, a gente não está criando o filho numa bolha, né? Quando o filho é adolescente, eles saem um pouco de perto da gente. E quando eles saem de perto da gente, eles podem estar indo conviver com uma outra família, aonde os relacionamentos são completamente diferentes. Aonde ele é ouvido, aonde ele é respeitado. Ele vê, por exemplo, que o amigo dele, a mãe dele trata bem, ou dá voz para ele, escuta, não, conversa com ele, né, pergunta a opinião dele. Ele chega em casa, ele parece um saco de pancada, né, ou uma boneca que joga para lá, joga para cá. O menino está assistindo televisão, você chega lá, desliga a televisão na cara do menino, que você quer ver um negócio, troca de canal, não pergunta, não fala nada. Ah, mas meu pai fazia assim, eu respeitava, eu amava. Gente, mas as coisas estão mudando, né? Então, você não sabe qual é aí o momento, o contexto que ele pode estar vivendo. E eu falei, né? Ele vai lá na outra casa, ele vê que é diferente, agora ele consegue raciocinar e ver que existe um outro mundo, um outro cenário que pode ser melhor. E ele ainda não sabe falar. Ele não tem facilidade para chegar e falar: mãe, eu vejo lá na casa da minha tia, eu vou lá na casa da minha tia respeita o meu primo, e aqui em casa é desse jeito, eu não gostaria de ser tratado assim. Ele não consegue fazer isso. Muitas vezes nem nós adultos conseguimos fazer. E teoricamente a gente está mais preparado, nosso cérebro já está desenvolvido, mas só que a gente não parou para praticar essas habilidades. Talvez porque não achou que fosse necessário. E tá tudo bem, porque chega uma hora que o sapato aperta, né? Aí na hora que o sapato aperta, a gente entende que precisa mudar. Então, agora é a hora, né? Vocês estão tendo aqui a oportunidade de ouvir sobre isso, né? E entender. E agora, e pegando cada exemplo que eu estou dando aqui, ver se aplica a você. Se aplicar, você quiser mudar, você muda. Se não se aplicar, a gente passa para o próximo, né? Tem um sexto aqui, o sexto erro que a gente comete é a advertência, né? Ó, cuidado, hein? Desse jeito aí você não passa na prova, não. Ó, cuidado, hein? Desse jeito aí essa panela vai cair. Nossa, cuidado com essa panela de pressão. O jeito que a gente fala, às vezes, também deixa eles com a sensação de que eles são incapazes. E vai um pouco desestimulando ele a querer colaborar. Porque aí a gente também fica com muito medo, fica ali em cima, e tá sempre no cuidado, vai chover, hein? E muitos adolescentes reclamam que eles têm a sensação de que a gente não confia na capacidade deles. Agora você pensa, se não é o contrário do que a gente quer, né? A gente quer tanto que o nosso filho se desenvolva, que ele cresça, que ele tenha autonomia. E aí, qualquer movimento que a pessoa faz, a gente tá lá parecendo uma galinha choca em cima do adolescente, né? A gente tem maior dificuldade de deixar ele mexer na panela de pressão, de cortar alguma coisa. Salvo exceções, a gente está sempre em cima ali, não confia nele para ele saber se ele está com frio, se ele não está com frio. A gente não confia. O problema disso, às vezes, desse excesso de zelo, é esse sentimento que eles começam a desenvolver, né? Começam a pensar de que eles não são capazes. E vocês fazem isso? Vocês que estão aqui comigo, comenta aí pra mim. Vocês são esse tipo de mãe que, mesmo sem querer, gente, olha, eu não queria que vocês ficassem com vergonha, sabe? Eu andei conversando com outra educadora parental sobre isso, sabe? Sobre essa dificuldade que nós temos de estar expondo que a gente erra, sempre achando que a outra mãe vai criticar. Gente, nós estamos no mesmo barco. Todas as mães erram, os pais erram, os professores erram, os adolescentes erram. E aí, às vezes, quando eu peço para vocês falarem, gente, comenta aí, às vezes vocês têm vergonha de falar, com medo de ser criticada, né? De ser julgada, nossa. Não é para isso, não. É mais para eu entender se isso acontece mesmo, né? Com as pessoas que eu já atendi acontece, mas e com você que está me assistindo aqui acontece? Você que está participando dessa live, você que veio para cá, né, para aprender um pouquinho sobre ter aí a colaboração. Como que é para você? Você faz muito isso? Tem essa super proteção, né? Com essa intenção de que ele não se machuque, você acaba ali
Não, me dá aqui, deixa que eu faço. Não, 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 não corta assim não, tá ficando torto. Não, 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 peraí. Não, exige um pouco a perfeição. Tem assim, tem pais que não deixa a criança e o adolescente fazer seu próprio trabalho de escola, essas maquetes. Pega para ajudar, mas não quer apresentar nada imperfeito pro lá, tem que ser perfeito, aí acaba fazendo junto. Como que é para vocês? Vocês conseguem falar? Comenta aí para mim. O outro erro, né, que acontece é quando a gente se faz de vítima. Por exemplo, você chega, a casa está bagunçada, as coisas não estão legais, e aí você fica muito nervosa e começa, não, gente, eu vou infartar, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Deixa, eu vou morrer porque você não me ajuda com nada. E quando eu morrer, você vai ver a madrasta boa que seu pai vai arrumar para você. Você vai ver. E aí? Essa é clássica, hein? Né? Então, assim, já vi isso muito acontecer. E também, gente, só afasta o adolescente, só dificulta que ele queira colaborar com você, tá? Outro erro, oitavo erro, comparações. Por que você não faz igual ao seu primo, José? Pelo amor de Deus, o menino ajuda a mãe dele sem reclamar, colabora com tudo. Por que você não é igual a ele? Nossa, gente, eu acho que esse é ruim para os dois. Tanto para aquele que está sendo ali glorificado, elogiado, quanto para o outro. A gente faz muito isso com o irmão, né? A gente faz muito isso com o irmão, fica comparando um irmão com o outro. Vocês já devem ter ouvido outras pessoas dizendo para não fazer isso. Então, assim, eu ouvi muito isso e eu era a boa, né? Tipo assim, o bom exemplo era eu. Mas esse lugar também de bom exemplo é um lugar difícil, porque a gente sente que não pode errar, né? Então, a gente tem sempre que ser exemplo para o irmão da gente, a gente é sempre boa, perfeita, e a gente vem desenvolvendo perfeccionismo aí, e a sensação, né, de que tem que manter, que tem que ser bom em tudo, e é uma luta. É uma luta que muitas de nós temos. E se você é o inútil, né? Se você é o mau exemplo, pior ainda, né, gente? A autoestima já era, né? Não tem. Aí vem de novo aquela sensação: pra que eu vou ajudar? Eu nunca vou ser bom igual o fulano mesmo. Na cabeça do adolescente é assim: ixi, posso fazer o que for aqui que não vai adiantar, que o fulano é sempre melhor, eu sempre queridinho. E começa a ter essas coisas aí que também levam pra vida toda, né? O nono erro: sarcasmo. Não, não precisa me ajudar, não. Ixi, não tô descansada, que é uma beleza. Não, a casa não, a casa tá bagunçada, não. Tá ótima. Tá ótima a casa. E aí? Primeiro, o adolescente tem dificuldade de perceber isso. A criança, mais ainda, né? Criança não consegue entender sarcasmo. Né? Eu venho explicado para Marcelo, porque sarcasmo é o meu pecado capital. É o que eu mais faço, sabe? Eu não sou de ofender, de insultar, de ameaçar, não é muito o meu perfil, não. Mas o sarcasmo é uma coisa que, se eu não cuidar, eu tô aplicando ele. E depois que eu passei a aplicar o método, eu falo, opa, tô usando de sarcasmo aqui agora, peraí, deixa eu corrigir. A criança não entende e o adolescente tem dificuldade de entender. E aí, às vezes ele fala assim: mãe, você quer que arrume uma cozinha para você? Raríssimo, né? É muito difícil, mas vamos supor que por um milagre do céu, se eu ouvisse isso. Só que você já tá com raiva, né? Você, na sua cabeça, você já tava pensando que essa cozinha já tinha que estar arrumada há 3 dias atrás. E ele tá vindo te oferecer agora. Aí você fala: não, você arruma a cozinha, não, tá uma beleza. Ele vira as costas e sai. Aí você surta, né? Aí você surta. Aí sim você quer infartar. Você fala: não é possível. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Onde foi que eu errei? Aí a gente pira o cabeção. Mas, gente, não é maldade.
o cérebro ainda está em desenvolvimento e ele vai ter dificuldade, sim, de entender o sarcasmo. Então, essa comunicação não está sendo efetiva. E é muito importante a gente ter em mente isso, porque não basta só eu querer passar uma mensagem. É importante que o receptor também esteja preparado, capacitado para receber essa mensagem. Senão, ela chega truncada. Né? Aí, seu adolescente sai. Aí você vai atrás, você briga, você fala... E ele fala, gente, você falou que não precisava. E aí fica aquela conversa de maluco, né? Ninguém entende nada. E o último erro são profecias. Por exemplo, muito bonito, né? Não toma banho, não faz a lição de casa, não preocupa com nada, né? Não estuda para a prova, só fica deitado no sofá. Que beleza, no celular, largado no celular. Eu já tô vendo seu futuro, já consigo ver no futuro o inútil que você vai ser, o Zé Ninguém que você vai ser. Porque você acha que você vai ser alguma coisa? Não, eu já tô vendo lá no futuro o fracassado. Gente, é um tipo de comunicação que realmente não vai funcionar, né? E aí a gente corre o risco, sim, de que ele acredite nessas suas palavras. Que é a palavra mais forte, né? Mais poderosa do que palavra de mãe. A Marcela, minha filha, ela tá numa fase que ela fala assim, nossa, mãe, tudo que você fala acontece. Então, às vezes eu falo assim, não faço não, que você vai se machucar. Eu falo, né? Aí ela quer largar e fala, não, se você falou que eu vou me machucar, eu vou me machucar. Aí eu já tento corrigir, falo, peraí. Não, minha filha, não, pode tentar, vamos só trocar essa faca aqui, ó, e tal. Porque, assim, a gente tem experiência, né? Mas quando a gente está falando aí de situações, de sentimentos, né? Talvez tá colocando rótulo no nosso filho, aí nós estamos falando de uma situação que é perigosa. Porque se eles acreditarem nisso que nós estamos falando, de que ele vai ser um inútil, de que ele não vai ser ninguém na vida, se ele começar a acreditar nisso, ele vai se tornar isso. E o problema é que ele começa a achar, não, se a minha mãe, que é a minha mãe, que o mundo todo fala que deveria me amar, que o amor de mãe é incondicional, que amor de mãe é isso. Se a minha mãe, que deveria me amar, está falando comigo que eu sou um inútil, que eu não vou ser nada na vida, então não devo ser mesmo não, né? E aí, ele começa a qualquer movimento, assim, qualquer pessoa, ele começa a achar que as pessoas estão olhando para ele torto, de que ele é realmente um inútil. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então a gente não tem noção de como as nossas palavras tocam o nosso filho, positivo ou negativamente. Então, se você está aqui agora, né, se você viu todos esses erros, é a hora de mudar. E aí o mais difícil é que às vezes a gente não sabe como mudar. Nossa, mas eu não sei como que eu vou fazer diferente. É isso que eu vou te ensinar aqui agora, que esse método bacana, que é um método simples, vocês vão ver que é simples. E aí vocês podem pegar um papel e uma caneta, anotar aí, porque eu acho que vale muito a pena. Né? Então, assim, se a gente quer ter essa mudança, né, de comportamento, vou começar a trazer para vocês aqui situações. Por exemplo, você chegou no quarto do seu filho e viu que tem uma toalha no chão, assim, tem muita coisa, né? A primeira coisa que você tem que fazer é descrever o que você está vendo, descrever mesmo, claramente. Por quê? Nós, adultos, a gente tem facilidade, uma facilidade maior de perceber a organização, a ordem e a desordem, né? Porque, mais uma vez, nós estamos já com o nosso cérebro amadurecido. O adolescente, ele não tem essa facilidade, nem a criança, não tem essa facilidade. Por mais que você tenha falado, né? Nossa, mas eu falei a vida inteira. Eles ainda estão se desenvolvendo, então ele não vai ter facilidade. Então, às vezes, ele chega no quarto, está bagunçado, está desorganizado, mas ele mesmo não enxerga. Ele não enxerga porque o foco dele agora é outro. Internamente ele está bagunçado, gente. Internamente ele tem um monte de questão para resolver. E é tanta questão que ele tem para resolver que não dá tempo dele olhar em volta. É difícil para ele olhar em volta.
né? Ele está num momento que ele está olhando para ele, para as coisas dele. Então, se você quer a colaboração dele, não é chegar e criticar e acusar. Nossa, tá uma bagunça esse quarto, você parece um porco, esse tipo de coisa. Nossa, esse chiqueiro, isso aqui. Não. Você já está criando aí uma resistência total para ele ouvir o que você está falando, né? Toda live eu vou explicar isso para vocês, porque nós aprendemos por repetição. Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, o cérebro adolescente. Aqui é o sistema límbico, que ele acessa rapidamente, que é o das emoções, e aqui é o do raciocínio lógico, da organização, do planejamento. Então, quando a gente chega já de cara, meu Deus, esse quarto tá bagunçado, tá uma zona. Isso aqui é como se fosse um portão que abre. Tenta imaginar assim, ó, é um portão que abriu e perdeu o raciocínio. Ele já não consegue mais prestar atenção no que você está falando, ativa as emoções dele. E o sistema límbico é um sistema de proteção, de sobrevivência. Ele começa a ativar o modo sobrevivência. É onde ele vai se defender. Ele já não, é como se você estivesse atacando e ele agora vai se defender. Então, na defesa ele não vai ouvir. Então, ao invés de você chegar já criticando e falando mal, você vai falar assim, por exemplo: Mário, você deixou a toalha no chão. Ponto. Eu sei que é difícil, né, gente? Pra gente que tá acostumada a fazer do outro jeito, né? É isso. E a gente, né, como você não atacou, não ofendeu, você não vai estar ativando o sistema de defesa dele. Você vai estar deixando aqui, ó, o cérebro dele raciocinar, né? Então, assim, Mário, a toalha está no chão. Ele vai ter que raciocinar. Logo, preciso pegar a toalha do chão, né? Se você vê que isso não acontece, talvez ele ainda não esteja mesmo assim. O nível de dificuldade dele é alto para entender isso. Então você pode fazer, né? Primeiro, o ideal é esse, tá? Você vai só descrever o problema. Temos a toalha no chão. Ele deve entender e colocar. Se ele não entender assim de cara, se você dá a informação, que aí nós já estamos passando para o segundo passo, né? Mário, a toalha está no chão. Você pode pegar e pendurar no banheiro, por favor? Duas habilidades: descrever o problema e dar a informação. Né? Se você quiser completar com mais alguma coisa, mas assim, o como você está falando vai influenciar diretamente para ele não abrir a tampa aqui, ó, tá? Se em qualquer momento, e isso não é o seu adolescente, tá, gente? Isso é qualquer pessoa. O contrário também, se eu chegar para você aqui agora, num tom de acusação, e começar a falar que você é uma mãe que não sabe conversar, você é uma mãe isso, você é uma mãe aquilo, você já sai dessa live aqui e me deixa falando sozinha. Então, assim, o tom de voz, como a gente fala, é fundamental para que o ser humano não se sinta atacado, ameaçado e comece a ativar o seu sistema de proteção. Libera adrenalina, o olho arregala, tem uma série de... começa a suar. É um mecanismo de defesa do ser humano. A diferença aqui do cérebro adolescente para o cérebro adulto é que ele tem mais facilidade para abrir essa tampa aqui, sabe? Tipo assim, ele ainda não está tão bem formado, não está tão bem integrado, é como se isso aqui não tivesse tão bem grudadinho aqui, sabe? Então, rapidamente, é como se isso se descolasse, é só uma analogia, tá? Para que ele comece a agir de uma maneira reativa. Então, você tem que tomar cuidado, sim, né? Tomar cuidado para que isso não aconteça, né? E aí, sempre procurar falar em poucas palavras. Tudo que você precisar falar, ser o mais objetivo possível. Né? Em vez de a gente chegar e dar lá aquele sermão, aquela ladainha, aquele tanto de coisa, você vai dizer o que tem, somente o que tem que ser feito. Né? Você chegou cansada do trabalho, você deu um cachorro para o seu filho, aí você chegou em casa, vê que o cachorro tá lá doido, né? Tá lá rodando, tá lá nervoso. Você, com a sua capacidade, você é adulta, você tem uma capacidade de olhar o contexto, de pensar todo o cenário, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência, você olha assim, em 5 minutos, não, em 5 segundos, você bate o olho no cachorro e pensa: esse cachorro não saiu, tá estressado, precisa sair.
Aí, ao invés de você começar, pelo amor de Deus, esse cachorro o dia inteiro aqui dentro de casa, você não fez nada, e começa a ativar todo aquele processo de falar que é inútil, que não faz nada, que cansou de falar, de ameaçar, que vai dar o cachorro para os outros, que tudo isso que a gente faz normalmente, substitua tudo isso para falar: estou vendo que o cachorro está estressado. Então, vamos sempre repetir, descrever o problema. Agora você vai dar a informação. Se o cachorro não sai para passear, ele fica estressado, ele fica doente. Terceiro aqui, ó, falar em poucas palavras. Leva o cachorro para passear. Você pode levar? Evita o tom de ordem, né? Você consegue levar o cachorro? Fazer perguntas é perfeito. Você consegue levar o cachorro para passear agora? Aí, assim, se ele estiver no celular, se ele estiver no jogo, provavelmente para ele aquilo ali é muito importante. Se você também estivesse trabalhando, se você estivesse lavando vasilha, se você estivesse fazendo alguma coisa, se você estivesse escutando uma música que fosse, que você tivesse ali tirado um tempo para fazer aquela coisa, e alguém simplesmente quisesse que você largasse tudo e saísse, você também não ia gostar. Eu sei que é difícil, a gente sempre pensa que ele ficou o dia inteiro à toa, que ele podia ter feito isso, que ele podia ter feito aquilo, e ele não fez. E eu sei que é isso que move a gente ali de querer dar uma ordem, né? Porque a gente pensa assim, se eu não falar, ele não vai fazer. Mas pergunta, você consegue levar o cachorro agora para passear? Aí ele vai falar, mãe, eu tô jogando. Você vai perguntar, quanto tempo tem para terminar o jogo? Falta quanto tempo? Isso foi um exercício muito difícil de ser implementado aqui em casa. Porque o jogo parece que não acaba nunca, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que o jogo não acaba nunca. Eu já tô cansada, né? Tô cansada de falar a mesma coisa. Então, assim, eu por mim, se eu for olhar o que eu quero que faça imediatamente. Mas nós estamos falando aqui de uma construção de um relacionamento baseado numa conversa. Então, a gente deveria perguntar. Pensa se você falaria assim com o seu chefe, se você falaria assim com a sua mãe, com a sua prima, com a sua amiga. Você ia falar, você chegar na casa dela, leva esse cachorro agora, mas esse cachorro tá... Não. Talvez na brincadeira. E nem assim, porque às vezes ia esbarrar. Então, se você pergunta para ele se ele pode levar o cachorro, aí ele vai falar, não, tô jogando agora. Quanto tempo? Tá bom. Assim que você terminar o jogo, é para levar o cachorro. E aí, o que pode acontecer ainda? Pode acontecer dele acabar o jogo e ainda não levar o cachorro. Então, você vai precisar de, mais uma vez, ajudar. Acabou o jogo, às vezes ele distraiu. Gente, não é de propósito. Então, assim, é muito importante que vocês entendam que isso que o adolescente faz, ele não é para te espizinhar, não é para te irritar. Porque se fosse, se eu tô falando, pensa assim, ó, a Vanessa tá falando isso aqui para um monte de mães, né? Às vezes aqui na live não tem muitas pessoas, mas se você for lá no IGTV, vai ver que muitas pessoas estão assistindo depois. Porque às vezes a mãe não pode estar aqui agora, tá ocupada, tá tudo bem. Sabe que a live às vezes vai ficar gravada, vem depois. Então, assim, eu estou falando aqui uma coisa que é comum. Se é comum, não pode ser um problema só seu, né, gente? Não é só o seu adolescente que está fazendo para implicar com você porque ele é um Zé Ruela. Não. Cabeça distraída, é um processo, tem uma poda neural que está acontecendo ali, uma reorganização na arquitetura cerebral. Pensa assim, que é como se fossem fios, né? E são vários fios que tem no nosso cérebro e que eles estão sendo desconectados para poder ligar outros, para reorganizar. E esse processo está todo acontecendo. E o seu filho tem dificuldade de focar. Nossa, eu tenho que levar o cachorro, né? Então, assim, ele saiu do jogo e falou, olha, o cachorro. Acabou. O cachorro não vai falar mais nada. Você já falou antes que o cachorro está estressado. Ele já ouviu. Agora, aí assim, o cachorro. Ajuda ele a lembrar. Tá bom? Outra situação aqui, agora uma outra habilidade, que é a gente aprender a falar sobre os nossos próprios sentimentos. O que acontece, gente? Se a gente for parar para pensar e olhar a nossa história, todo mundo tem uma história para contar de alguma situação que foi traumática, que foi incômoda.
E quando isso aconteceu, essas situações traumáticas e incômodas que aconteceram na nossa vida, elas ativaram a nossa memória privilegiada. Não sei se eu já falei alguma vez disso com vocês. O que é essa memória privilegiada? Quando a gente tem um acontecimento que tem assim um forte impacto emocional, aquilo ali dá uma grudada. Aquilo fixa no nosso cérebro. Por quê? Se foi ruim, o nosso cérebro vai entender que aquilo é ruim, então ele registra aquele contexto, aquele cenário. Para quê? Para que uma próxima vez que isso acontecer, ele já saiba como se defender e reagir. E aí vamos supor que você tem uma situação onde seus pais se irritavam muito, vamos pensar assim, se irritavam muito porque você não arrumava a cozinha direito, você não fazia as coisas direito. E brigavam com você, e punha de castigo, ou insultava, ameaçava, fazia coisas que hoje, sem perceber, você também está fazendo, mas fizeram com você. Quando você vê a mesma cena, mesmo que você não perceba, é como se você estivesse voltando para esse cenário atrás. Voltando. Você ativa essa memória assim, muito rápida. E isso irrita você. E a gente reage. Então, às vezes o adolescente não está entendendo nada. Nossa, mas peraí, por que a minha mãe explodiu comigo? Você nem sabe, mas você está sendo influenciada por, às vezes, uma situação sua de infância, de adolescência também. E aí você não quer viver aquilo, então você queria de todo jeito, se você pudesse impedir a sua cozinha de ficar bagunçada, talvez você impedisse, para você não ter que reviver aqueles momentos desagradáveis que você passou na infância ou na adolescência. Então, pensa um pouco, revisita aí situações, né? Anota aí quais são as situações que o seu adolescente que você se sente mais irritado. Quais são as situações? Você puder escrever para mim aí, escreve aí para mim alguma coisa que seu filho faz que te deixa assim muito nervosa. Escreve e depois você pensa e tenta resgatar se lá atrás você teve um cenário parecido, algum momento, alguma situação. Às vezes você nem vai lembrar, porque a gente também, o cérebro tem um mecanismo de defesa, né? Que é, às vezes, apagar algumas memórias que são muito traumáticas. Então, às vezes, a gente não lembra e pode acontecer de um determinado momento você lembrar. Mas, às vezes, foi tão ruim que é melhor deletar porque você ficou com tanto medo, tão apreensivo, isso te fez tanto mal, que o cérebro, né, entende que é melhor bloquear. Só que ele bloqueia a memória, mas ele não bloqueia a sua reação. Você começa a ter reação sem ter a mínima noção de que está reagindo por causa disso. Tá? Então é muito interessante você fazer esse exercício. E aí, como a gente não sabe que uma coisa está incomodando, às vezes a gente não aprendeu a falar sobre isso. Né? Nós somos de uma geração, nós mães, que a gente não podia falar, né? A gente não podia falar muito. Inclusive, eu conheço pessoas que falam, o quê? Se eu abrisse a boca, eu já levava um tapa na boca. Não, na minha casa, qualquer coisa que eu falasse era considerado desrespeito. Então eu tinha que ouvir tudo calado. Se você não tinha espaço para falar, talvez hoje você não sabe falar. Ou você tenha entendido que falar sobre os seus sentimentos não seja a melhor coisa. Mas só que os nossos filhos, eles têm o direito de saber o que está incomodando a gente, para que eles tenham a oportunidade de fazer diferente. Às vezes a gente peca nisso. Ou porque não sabe, ou porque a gente não quer mostrar vulnerabilidade, ou talvez, sei lá, porque a gente não quer dar explicação, não deram pra gente, a gente acha que não tem que dar explicação, só que quando você fala sobre o seu sentimento, o outro tem a oportunidade de fazer diferente. Às vezes você quer evitar um conflito também, né? Você acha que não, se eu falar, ele vai ficar chateado, mas não. Não precisamos ser nem agressivas para falar e nem deixar de falar, porque quando a gente não fala, a gente está tendo um comportamento que é passivo. E a gente que está se prejudicando, a gente que está se magoando. Então vamos pensar o seguinte: você chega em casa cansado do trabalho, né? Ou arrumou a casa o dia inteiro, organizou tudo, aí chega a pessoa, chega o seu filho, vai lá, come,
a comida que você fez, pega o prato sujo e deixa e sai. Você se sente, às vezes, chateada, desvalorizada, mal amada. Sei lá o que você está sentindo. E aí, às vezes, você explode, ou às vezes você vai chorar num canto qualquer, né? Depende de qual perfil que você tem aí. Esses são os dois extremos. O que seria interessante? Você falar assim, olha, Mário, eu fico muito chateada quando eu arrumo a casa toda, deixo tudo organizado e você vem aqui e deixa um prato sujo. Eu fico chateada, eu me sinto desvalorizada. E a gente tem que evitar a todo custo o ataque, que é você chegar para ele e falar: porque você não me valoriza, porque você não gosta de mim, porque você não me ama, porque você não tá nem aí para mim, porque você só liga para os seus amigos. Não. É o seu sentimento que você vai falar, porque quando você fala do seu sentimento, você não está ofendendo ninguém. E você pode dizer como que você gostaria que fosse feito. Eu gostaria muito que você lavasse o seu prato. Eu ia me sentir bem, eu ia me sentir valorizada, eu ia sentir que você entende que eu tô cansada. Nesse tom que eu tô falando para vocês. Vocês conseguem perceber que eu estou falando o que está me incomodando, mas eu não tô gritando? E eu também não tô deixando de falar? Porque quando também, né, se você foi uma mãe que não teve voz ativa, se toda vez que você tentou falar alguma coisa, você foi tolhida, alguém não deixou você falar, fica calado, você tá errada. Hoje, provavelmente, você é uma mãe que guarda pra você. Que chora no seu quarto, que fica, assim, arrasada, mas não fala. Não fala, não fala, não fala, não fala, não fala, até que o caldo entorna. Aí chega uma hora que, pá! Aí você explode. E aí você ainda toma fama de doida. Ah, doida. Pergunta se você tá de TPM. Você tá de TPM? E não tem noção de quantas vezes você viu a mesma cena ou várias cenas acontecendo, ficou magoada, ficou chateada e não falou. Só que quando você não fala, o outro não sabe. E a gente sempre quer partir do pressuposto que o outro tem que adivinhar o que a gente está sentindo, mas eles não adivinham. E outra informação da adolescência. O adolescente não tem facilidade para interpretar nossas expressões faciais e corporais. Não tem. Foi feito um estudo já, foi feito um experimento científico para que os adolescentes identificassem o rosto, falassem, aquele rosto ali significa o quê? Frustração, raiva, ódio, o que significa ira, alegria? Eles não conseguem. Porque neste momento do desenvolvimento do cérebro deles, com essas reconexões, isso não está bem formatado. Agora você já pensou, né? A gente está sempre aqui pensando com a nossa cabeça. Por que eu gosto tanto de vir aqui falar disso? Gente, eu começo a falar, né? Eu tenho 1 hora para falar, mas eu poderia ficar o dia inteiro falando. Porque são informações que nós não tivemos. Então, quantas vezes a gente pode ter chateado os nossos pais, né? Eles ficaram chateados com a gente quando a gente era novo, né? Eles não tinham a informação que nós estamos tendo agora, e eles conseguem olha na cara do adolescente, ver que o adolescente está entediado, olha, ver que está com raiva, olha, ver que está triste, olha, ver tudo. E a gente consegue ver isso, a gente acha que o outro consegue ver também. Mas não. Ele tem uma outra forma de enxergar. Às vezes você está assim, para o seu filho perceber que você está triste, você tem que estar assim, debulhando em lágrimas. Aí a gente começa a ativar o modo vítima, né? Não, só quando eu tô morrendo de chorar é que você consegue perceber. É, pior que é, infelizmente. Mas não é culpa dele. Então, assim, eu queria muito falar isso para vocês, que eles não estão vendo. Então, por isso que o sarcasmo não funciona. E por isso que é importante você ser bem clara e específica quando você estiver chateada com alguma coisa. E usar as emoções, começar a educar ele. Você vai estar ajudando ele. Agora eu estou chateado. Então, assim, eu esperava
chegar em casa e ver a cozinha toda arrumada. Por isso que eu fiquei tão nervosa com você, por isso que eu explodi com você. Né? Porque às vezes a gente abre a porta e pá, explode. Tem a ver com a sua expectativa. Se você chegasse em casa já, se você não estivesse esperando que a cozinha estivesse arrumada, você ia olhar e falar, olha, a cozinha não está arrumada. Beleza, ia ficar tudo bem. Mas como você já vem em casa sonhando com a ideia de que seria maravilhoso se você chegasse em casa, a cozinha tivesse arrumada, ele tivesse preparado o jantar. Já pensou, gente? Qual mamãe que não sonha com isso? Eu sonho e, na verdade, eu falo com a minha filha, eu falo, eu tô saindo, você não quer me fazer, assim, uma surpresa? Eu falo desse jeito com ela, você não quer me fazer uma surpresa? Não sei se ela tá aí ainda, que eu vi que ela entrou na live, minha filha, adolescente, eu acho que ela já saiu. Então, ela podia me confirmar aí, porque eu falo para ela, assim, olha, eu estou saindo, eu tive um dia cheio, e eu estou indo no supermercado para fazer compra do almoço de amanhã. Mas tem coisa para fazer janta. Eu ia ficar tão feliz se chegasse em casa e tivesse feito uma janta. Muito na expectativa de que eu chegasse e tivesse mesmo, né? Mas eu sei que a probabilidade é baixíssima. É baixíssima. Tá? Assim, desse jeito, né? Do jeito que a gente quer. No, igual a gente faz às vezes, né? Que a gente vai lá, prepara com todo carinho, a probabilidade é baixa, né? E eu fazia isso, né, para o meu pai só quando eu tinha assim uma recompensa muito grande, né? Lembrando que o adolescente ele avalia muito isso, a recompensa, né? Qual é a recompensa maravilhosa que ele vai ter se ele fizer um jantar para gente? Talvez sair com um amigo para uma festa que você provavelmente não ia deixar nunca, né? Fora isso, vai ser bem difícil. Mas eu falei qual é a expectativa minha, o que eu gostaria. Eu dei a oportunidade dela saber. Quem sabe um dia eu não vou ter essa surpresa, né? Eu já tive essa surpresa. Foi muito pouco, eu confesso. Especificamente de jantar. A minha filha não gosta da parte de mexer com comida. A não ser que for mexer com comida japonesa. Fora isso, ela não gosta muito. Mas ela faz outros tipos de surpresa. Né? Então, sempre falar, né? Falar sobre os seus sentimentos, explicar, sempre colocando que você tá chateada, que você não gosta, nunca acusando ele de estar fazendo aquilo de propósito com você. E não é isso. Você pode apostar na ideia de que ele não tem nem noção de que ele está te chateando daquele jeito, que ele não consegue ainda alcançar esse nível de organização mental, de consciência para chegar nesse ponto de matutar assim, eu vou fazer isso para magoar minha mãe, é muito mais difícil, né? E por último, né, a quinta habilidade é escrever um bilhete bem humorado, porque nós estamos falando de adolescente aqui. Como assim? Você está querendo que seu filho ajude você com as tarefas, você já tentou algumas técnicas e não funciona, né? Não dá para você ficar mandando WhatsApp, você está trabalhando, é cansativo, né? Hoje em dia tem isso, né? Eu vejo que as mães ficam mandando muita mensagem pedindo para o filho fazer alguma coisa e tal. O que você pode fazer? Vamos supor, você sai de casa, você sabe que é importante que seu filho estude para a prova, mas você tem muito medo de sair, quando voltar ele já não, ele distrair com o celular ou distrair com o computador, que agora você assistiu essa live comigo, você já sabe que ele tem dificuldade, né, de manter a concentração nas coisas, você pode ajudar. Então você vai lá, prega um bilhete no computador, por exemplo, assim, você já fez sua lição? Só me ligue, como se fosse o computador falando com ele, né? No botão de ligar, tá? Assim, você já fez sua lição de casa? Já estudou para a prova? Só me ligue depois de ter feito isso. Uma carinha feliz, desenhar um computador. Nossa, Vanessa, tem tempo isso não. Pelo amor de Deus, minha vida é muito corrida. Olha, o melhor jeito de lidar com o adolescente é através do humor. Muitas vezes ele está ali lidando com você, ele está bem-humorado e você, na correria, não consegue se conectar. Mas assim, escreva um bilhete. Se puder ser bem-humorado, melhor. Né? Se você não conseguir, só de você escrever o bilhete, assim, um bilhete mais bem objetivo mesmo, sabe? Não ligue a televisão antes de estudar e prega lá.
Lave as vasilhas. Eu postei um stories aqui porque eu tenho uma coisinha de recado. Recado que eu deixo para mim e ele é móvel. Então é uma caneta, eu gosto de escrever. Nele é fácil, né? E eu gosto de ficar mudando o que eu escrevo. Eu escrevo frases para eu lembrar. É uma coisa minha, sabe? Eu gosto muito disso. E eu escrevo isso e coloco lá. Lave suas vasilhas. Tem que mudar, não pode deixar o bilhete eterno, lave suas vasilhas. Por quê? Porque o nosso cérebro acostuma nem ler mais aquilo. Tá? Então você tem que trocar os bilhetes, trocar as mensagens, e sempre procurar ter um humor, né? Imagina, o seu filho não limpa o cocô do cachorro, você desenha um cachorrinho lá fazendo cocô, alguma coisa, sabe? Levando na brincadeira. Tem um potencial, ó, tem uma mamãe dizendo aqui que ela escreve bilhetes até hoje. Então, assim, e funciona, mãe? Você falou aí que escreve bilhete até hoje. Funcionava quando você colocava bilhete? Aqui em casa tem funcionado, sabe? Hoje foi engraçado, porque eu troquei o bilhete. Tava escrito assim: lave suas louças. Senão eu. Aí eu coloquei 3 pontinhos, porque eu fui tentar colocar o humor, mas não me veio a ideia. E aí o meu marido chegou e brincou, né? Senão eu lavo. Aí eu falei assim: não, senhora, não vou lavar, não. Senão eu. E aí eu falei assim: deixa eles pensarem também. Levei na brincadeira. Então, assim, é importante, né? A gente tá fazendo esse processo aí de tentar trazer um pouco mais de leveza, porque a chance de você alcançar o adolescente é muito maior. Tá bom? Então vamos recapitular aqui, ó. 5 habilidades. Descrever o problema, descrever o que você está vendo ali, a situação. Dar a informação. Então, a toalha, né? A toalha tá no chão. Toalha no chão. O chão tá sujo. Vai levar bactéria para o seu corpo. Toalha molhada mofa. Coloca aquilo, né? Aquilo que mais que você quer falar. Falar em poucas palavras. Pega a toalha, pendura no banheiro, pendura lá no varal, por favor. Eu fico muito chateada quando eu chego no quarto e vejo a toalha no chão. Então você está falando aí sobre os seus próprios sentimentos. Ou então você pode chegar e colocar, pregar um bilhete na toalha aqui, ó. Pega um post-it e prega na toalha assim, como se ela fosse a toalha, né? É o que está me vindo na cabeça agora. Vou mofar aqui, por favor, me pendure. Brincadeiras assim, sabe? Então, assim, eu já fiz isso com outras coisas, para mim funciona, né? E como eu disse, esse método não é um método meu, já é um método comprovado e cientificamente comprovado que se você fizer dessa maneira, a chance do seu filho colaborar com você é muito maior, tá bom? Então, se você não está inscrito no meu canal do Telegram, entra lá. Vou disponibilizar lá agora para as mamães que já fazem parte do grupo. Isso, o link tá na bio, né? É só vocês entrarem, deixa seu e-mail e entra lá. E compartilha essa live com outras mamães. Se te ajudou, né? Se fez sentido para você, deixa aí uma palavrinha para mim. Olha, tem uma mamãe aqui também dizendo que já usou a técnica várias vezes com o marido e funcionou também. Funciona, tá, gente? Funciona com todo mundo. É bem legal essa técnica, essas habilidades, né? Então, assim, manda aí, compartilha com outras mães. Vocês me ajudam, né, a levar essa mensagem para outras pessoas. Eu dedico, eu estudo aqui para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, eu acredito também que outras mães vão se beneficiar com esse conteúdo, tá bom? E se quiser deixar aí uma palavrinha, né? Tem um delay aqui, eu não consigo ver se vocês já escreveram alguma coisa. O que foi essa live para você hoje com uma palavra? Agradeço vocês, né? Que tiraram um tempinho à noite aqui nessa segunda-feira para vir aprender. E vocês podem ter certeza que no futuro vocês vão ficar muito felizes, né, de estar quebrando esse padrão aí, de estar aprendendo um novo jeito de falar e vão ver como que as coisas vão melhorar aí na sua casa. E se você aplicar e começar a ver que dá resultado, comenta aqui, me chama no direct, eu vou adorar saber, tá bom? E lembrando que às vezes ele pode estar ferido, chateado, incomodado, às vezes nas suas primeiras tentativas pode não funcionar, mas não desiste.
Pega firme aí nesses passos, segue se aprimorando, né, falando as coisas, que a tendência é só melhorar o relacionamento de vocês. Tá bom? Vou ficando por aqui hoje. Se inscreve lá no Telegram. Tô esperando vocês. Tchau, tchau.